Olá pessoal, aqui é o Stefan e no vídeo de hoje eu vou explicar para que serve a bolsa do Instituto Ling para quem pretende fazer um mestrado na Europa ou nos Estados Unidos, mais especificamente um LLM ou um MBA. Pois é, sabemos que programas de MBA têm um custo ou um price tag bastante salgado. Então a bolsa do Instituto Ling faria toda a diferença. E esses dois programas de mestrado, tanto o LLM quanto o MBA, são programas de mestrado que têm como objetivo profissionalizar o indivíduo. São o que eu gosto de chamar de mestrados profissionais. Mas você sabia que existe uma bolsa, a bolsa do Instituto Ling, para ajudar você a custear esses programas de mestrado? Vamos lá! To go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. E um dos dois programas acadêmicos que são mais procurados entre candidatos que procuram fazer essa jornada de admissão com a gente é o LLM, ou Legal Magister, ou, para ser direto e curto, mestrado em Direito, e programas de MBA, ou Masters of Business Administration. São programas de mestrados profissionalizantes. Isso porque tanto o LLM, assim como o MBA, além de ter o aspecto acadêmico, onde você vai aprender sobre teorias de direito e teorias de management science na sala de aula, tem um aspecto mais prático. Tal como, por exemplo, participar de mood competitions ou ter atividades em grupo para simular algumas questões empresariais. Além disso, as faculdades, law schools ou business schools que oferecem programas de LLM e MBA têm uma pressão danada de ver alunos que se formaram dos programas acadêmicos deles empregados dentro de até um ano depois de concluírem os cursos. Então, principalmente para você que pretende apertar aquele botão de reset e recomeçar sua vida acadêmica ou profissional fora do país, tanto um programa de MBA, assim como um programa de LLM, são opções fantásticas para você. Pois essas faculdades ajudam você a conseguir emprego depois de você se formar dos cursos deles. Mas tem um pequeno porém que acaba entrando nessa equação da bolsa do Instituto Ling sobre essa questão de ficar morando fora depois de concluir o seu curso, que eu vou comentar um pouquinho mais pra frente nesse vídeo. E eu vou deixar um card aqui em cima em algum lugar explicando para você exatamente o que é um LLM, um Legal Magister, e o que você vai precisar para ter uma candidatura completa para esse programa de mestrado em específico. Mas voltando ao assunto da bolsa do Instituto Ling, existe todo um passo a passo e uma série de documentações que você vai ter que levantar para você conseguir se candidatar para essa bolsa de estudos. E como é sempre de costume aqui nos vídeos da Como Estudar Fora, eu vou focar esse vídeo em 3 pontos principais, sendo eles, primeiramente, eu vou falar o que é, afinal, a bolsa do Instituto Ling. Eu vou te contar um pouco do behind the scenes, de como surgiu essa bolsa, o propósito dela e a história por trás dela. Segundo ponto, eu vou falar para você exatamente o que você vai precisar juntar para você conseguir se candidatar para a bolsa do Instituto Ling. Quais são todos os elementos que você vai precisar se atentar para ter uma candidatura completa? E, finalmente, eu vou te dar como bônus minhas 3 dicas principais para você conseguir essa bolsa do Instituto Ling. Então vamos direto ao ponto. O que é a bolsa do Instituto Ling? E antes de mergulhar diretamente no assunto do que você vai precisar levantar para ter uma candidatura para essa bolsa do Instituto Ling, eu gostaria de voltar um pouco no tempo. Lá em 1995, que é quando o Instituto estava dando os seus primeiros passos. O Instituto Ling foi criado em 1995 pelo confucionista Shen-Min Ling e a sua esposa Lydia Wong Ling. É importante mencionar que tanto Min Ling quanto Wong Ling não eram brasileiros. Eles eram chineses que se mudaram para o Brasil na década de 50. Interessante, né?
O casal acreditava muito nos valores de educação e de reciprocidade e queriam retribuir a nossa terra dos tupiniquins de uma forma significativa. Afinal, o Brasil lhes acolheu, assim como me acolheu também a partir de 2018, e permitiu para que os Lins formassem uma família, construíssem uma empresa e pudessem prosperar. E já naquela época, os Lins acreditavam que a melhor maneira de contribuir para o Brasil era através de investimento na educação. E foi justo aí que surgiu o Instituto Ling. Já em 1995, os Lins lançaram a primeira bolsa de estudos deles. Um auxílio financeiro de jovens com destacada atuação acadêmica, perfil de liderança e capacidade de atuar em prol da sociedade. E naquele mesmo ano de 1995, 3 jovens adultos brasileiros foram cursar programas de MBA nos Estados Unidos com bolsas do Instituto Ling. E o programa teve tanto sucesso que um ano depois, em 1996, o Instituto Ling chegou a mandar 7 estudantes de MBA para o país norte-americano. E dessa forma a rede foi crescendo e hoje em dia são centenas de estudantes que estão sendo enviados para estudar fora com o auxílio financeiro da bolsa do Instituto Ling. Isso para expandirem os seus conhecimentos fora e trazerem esse know-how para o Brasil após a conclusão dos cursos. E é muito importante mencionar que a bolsa do Instituto Ling hoje em dia é mais voltado para programas de pós-graduação, tal como o programa de MBA e LLM. Mas o Instituto tem dado alguns sinais que eles pretendem expandir também para oferecer bolsa de estudos para níveis de graduação. Uma história inspiradora para quem tem um carinho gigante pelo país e buscou retribuir, ao meu ver, da melhor forma possível. Ok, Stefan, então eu decidi. Eu quero fazer um programa de MBA ou um LLM fora com a ajuda financeira dessa bolsa do Instituto Ling. O que eu preciso para ter uma candidatura completa? Bom, esse é o nosso próximo ponto, agora que a gente já falou sobre a história do Instituto Ling. O que você vai precisar juntar de documentação para a bolsa do Instituto Ling? Nesse sentido, você já está totalmente decidido ou decidida que você gostaria de fazer um LLM ou um MBA fora com ajuda financeira do Instituto Ling. E pessoal, antes de eu começar a falar sobre essas questões, sobre as documentações necessárias, é muito importante mencionar. Primeiro, para você se candidatar para a bolsa, você precisa ter o aceite de alguma faculdade. Então, se você precisar de ajuda com as suas aplicações para dar aquele primeiro passo de conseguir o aceite num programa de LLM ou de MBA fora, e também precisar de ajuda com todo o processo de aplicação para a bolsa do Instituto Ling, entre em contato comigo, que eu vou ajudar você com absolutamente tudo. E voltando ao assunto do que você vai ter que levantar como documentação para poder concorrer a essa bolsa de estudos, você vai precisar de alguns documentos. São eles. Primeiramente, você vai precisar de um vídeo respondendo a uma questão específica. Essa exigência é padrão do Instituto Ling e tem tudo a ver com os valores e a missão deles. Você precisará gravar um vídeo de entre 60 a 90 segundos, em formato MP4, respondendo ao tema seguinte: como você pretende contribuir para o desenvolvimento do Brasil e para a rede do Instituto Ling? Em outras palavras, se trata de um vídeo importantíssimo, onde os membros de comitê de avaliação da Bolsa do Instituto vão avaliar se você tem uma verdade natural de contribuir para o futuro do Brasil. Como que você pretende contribuir com o futuro do país usando o conhecimento que você adquiriu fora? Essa vontade de contribuir para o futuro do Brasil é real? Ela é natural? Aliás, voltando ao assunto muito importante também, que se você estiver procurando usar a bolsa do Instituto Ling para resetar a sua carreira profissional ou acadêmica e continuar a sua vida fora do Brasil sem voltar para cá, essa bolsa, infelizmente, não é para você. Tem a exigência que você volte para o Brasil antes de voltar a morar fora. Além dessa exigência do vídeo curto, você também precisará de foto de rosto recente e colorida em tamanho de passaporte 5x7. Não tem muito segredo sobre essa exigência, né, pessoal? Uma foto recente sua será exigido pelo Comitê de Avaliação da Bolsa do Instituto.
um currículo em uma página ou duas também. Esse currículo pode estar tanto em português assim como em inglês. E eu vou falar um ponto importante que às vezes é deixado de lado de candidatos para programas de LLM e de MBA nos Estados Unidos. Se você preparou o seu currículo para o processo de admissão nessas faculdades, usando documentos com tamanho de US Letter, é muito importante que você convirta esse currículo de formato de US Letter para A4, especificamente para o processo de aplicação para a bolsa do Instituto Ling. Ou seja, para o Brasil, o formato de documentos correto é o tamanho A4, e não o US Letter como é utilizado nos Estados Unidos. E além disso, você também precisará de uma carta de apresentação pessoal. Essa carta de apresentação pessoal, junto com o seu vídeo que conversamos no início dessa checklist, eu diria que são os dois documentos mais importantes do processo de seleção da bolsa do Instituto Ling. A carta não deve ultrapassar de 2 páginas tamanho A4. E, aliás, outro ponto importante é que ela precisa necessariamente estar escrita em português. Então, se você está cogitando escrever uma carta em inglês, I don't think so. Além disso, a carta também precisa estar endereçada ao Instituto Ling. Isso muitas vezes é deixado completamente de lado de candidatos para a bolsa do Instituto. E sobre o conteúdo, Stefan, o que necessariamente eu vou incluir nessa carta de apresentação? Você vai incluir exatamente os detalhes reais do porquê você está se candidatando para a bolsa do Instituto Ling e porque você, candidato ou candidata, é merecedor ou merecedora da bolsa de estudos. Como disse no início do vídeo, cursar um MBA ou um LLM fora vem com custo até um pouco salgado. E ainda mais agora, com a desvalorização da nossa moeda do real, as coisas ficam piores ainda. Todos esses motivos e muito mais deveriam estar inclusos na carta de apresentação que você vai redigir ao Instituto Ling como parte do processo dessas aplicações. E além disso, você também vai precisar de uma carta de recomendação. Essa carta deveria ser de alguém com quem você interagiu profissionalmente recentemente. Normalmente, o ideal seria pedir essa carta do seu empregador atual ou do seu coordenador de imediato. E muito importante, a carta ela não pode ser uma carta padrão. Por exemplo, você não pode utilizar simplesmente uma das cartas de recomendações que você usou para o processo de aplicação para o processo de bolsa do Instituto Ling. Essa carta precisa necessariamente ser redigida para a bolsa de estudos e detalhar por que você merece obter essa bolsa do Instituto Ling. Próximo ponto, você vai precisar de uma carta de aceitação da faculdade. Lembrando que sim, você precisa ter sido aceito ou aceito em algum programa de LLM ou MBA ou MPA para poder se candidatar para a bolsa de estudos do Instituto Ling. Essa carta fará parte do seu pacote de candidatura para a bolsa deles. Também você vai precisar da cópia da sua application, incluindo os essays que foram enviados. Não tem muito segredo sobre essa exigência, né, pessoal? Para o LLM, isso é muito fácil de se obter, principalmente se você estiver se candidatando para cursar um LLM nos Estados Unidos. É só baixar a sua aplicação do LSEC em formato de PDF e anexá-la no portal de candidatura para a bolsa do Instituto. Para programas de MBA, você também consegue baixar sua aplicação depois de submetê-la em formato PDF. Então é só salvar como PDF e anexar no portal de candidatura da bolsa do Instituto Ling. Seguindo com a nossa checklist, você também vai precisar de um termo de participação no processo seletivo. Sem grandes mistérios sobre esse termo, mas ele deverá ser assinado e anexado no portal de candidatura, gente. Muito importante, sem a assinatura não tem evidências de consentimento ao termo. Não anexe um termo de participação, ou TP como costumo chamar, sem aquela assinatura essencial. Além disso, você também vai precisar de um mapa geral de custos para o período de curso pretendido. E eu posso lhe ajudar a criar esse mapa geral dos custos. Inclusive, o Instituto até fornece um exemplo desse mapa no site deles. Mas, de modo geral, esse mapa deverá conter alguns pontos essenciais. Entre eles, primeiramente, despesas anuais do curso, as tuition fees.
Segundo, despesas anuais pessoais, tal como alimentação e moradia. Terceiro, despesas de viagem. Quanto que você vai investir para chegar lá, necessariamente. Quarto, descrição dos recursos disponíveis que você já tem. Afinal, quanto que você tem na poupança, quanto que você vai sacar de empréstimos, etc. E finalmente, o valor pretendido da bolsa de estudos. Mas sobre o valor pretendido de bolsa de estudos, eu acho que tem também um pouco a ver com a próxima documentação exigida pelo Instituto, sendo ela uma cópia da sua declaração de imposto de renda completa mais recente. Pessoal, esse imposto de renda ajudará o Instituto a entender de forma independente e confiável a sua real situação financeira, o que ajudará-los também a determinar quantos de bolsa de estudos você realisticamente precisará para cursar aquele LLM ou programa de MBA fora. Você precisará enviar o seu imposto de renda mais recente, o imposto de renda dos seus pais, de ambos eles, e também o imposto de renda do seu ou da sua cônjuge, se for aplicável. E finalmente, você também precisará de elaborar um texto analítico. Deixei como último ponto, mas talvez esse texto é tão importante quanto o seu vídeo e a carta de apresentação pessoal. Você deverá elaborar um texto respondendo à questão seguinte: quais reformas institucionais serão necessárias para tornar o Brasil um país mais justo e progressista? E olha que nós temos bastante coisa para melhorar no nosso Brasil, né? Eles vão avaliar a originalidade dessa resposta, a viabilidade e também a conexão que essa resposta tem com as suas experiências passadas, acadêmicas e profissionais. Ou seja, será que essa resposta desse candidato especificamente faz sentido? É bastante coisa, eu sei, mas como eu não canso de dizer, você tem que se candidatar cedo para esses programas de MBA e LLM, justamente para dar tempo de você concluir a sua aplicação para as faculdades e ainda ter tempo de passar por todo esse processo de aplicação para a bolsa do Instituto Ling. E o prazo de aplicação para a bolsa do Instituto Ling geralmente é no mês de abril a cada ano. Nesse ano agora, de 2025, o prazo já foi no dia 7 de abril de 2025. Stefan, excelente, mas eu posso ter sido aceito em qualquer business school ou law school nos Estados Unidos ou na Europa para poder concorrer a essa bolsa do Instituto Ling? Bom, para programas de MBA, mais ou menos sim. A maioria das faculdades ou business schools mais conceituadas são faculdades que você conseguiria se candidatar para a bolsa do Instituto Ling para conseguir esse auxílio financeiro para cursar o seu MBA full-time fora. Já para programas de LLM, essa lista é um pouco mais curta. Você conseguirá concorrer para a bolsa do Instituto Ling se você for aceito ou aceita nas law schools seguintes nos Estados Unidos: University of California, Berkeley, Columbia University, Georgetown University, Harvard University, New York University, Stanford University e, finalmente, Yale University nos Estados Unidos. Já na Europa, essa lista é um pouco mais restrita. Você tem que ter sido aceito ou aceita nas law schools seguintes na Europa: University of Cambridge, University of Oxford, EA University e, finalmente, London School of Economics. Então, nesse sentido, você tem bastante opção. E vamos ao próximo ponto, gente? As minhas top 3 dicas para a bolsa do Instituto Ling. Finalmente, eu vou falar pessoalmente quais são as minhas top 3 dicas para você conseguir passar nessa avaliação da bolsa do Instituto Ling. E eu vou usar a sigla AVO para facilitar essa memorização, sendo que, bem provavelmente, o segundo ponto é muito relacionado ao terceiro. Vamos ao assunto. Primeiro, você precisa ser aceito na determinada faculdade para o programa de MBA, LLM ou MPA. Lembrando que sem o aceite você não vai nem chegar muito longe, nem conseguirá se candidatar para a bolsa do Instituto Ling. Afinal, como que você preparará um mapa de custos que será encaminhado para o Instituto Ling sem saber quais são os custos de determinada faculdade? Para tal, você se candidatar cedo é de imensa importância,
Portanto, não perca tempo. Segunda letra da sigla. Você precisará voltar depois de concluir o seu programa de MBA ou LLM fora. Então, se você estiver pensando de emigrar para os Estados Unidos com a bolsa do Instituto Ling para cursar aquele MBA ou LLM fora e não tem planos de voltar ao país futuramente, essa bolsa, de novo, vou salientar, ela não é para você. E finalmente, a nossa última letra da sigla, H, principalmente com relação ao vídeo que você irá gravar, a carta de apresentação endereçada ao Instituto Ling e o texto analítico. Seja honesto ou honesta. Não tente demonstrar que você é uma pessoa que você não é. Isso porque a fala e escrita, quando ela for exagerada ou demonstrar alguma coisa que você não é naturalmente, pode ser percebida de milhares de milhas aqui. Portanto, seja transparente e mostre para o Instituto Ling quem você é de verdade. Que dessa forma, o processo não deve dar errado. Então é isso. Pessoal, sei que é bastante informação, mas neste vídeo eu expliquei para você um pouco da história da bolsa do Instituto Ling, você conseguir ter um auxílio financeiro para você cursar o seu programa de MBA, LLM ou MPA fora do país. Além de explicar também em detalhe o que você vai precisar levantar para ter uma candidatura completa para aplicação do Instituto Ling, que geralmente vai até o prazo do mês de abril de cada ano. E ainda joguei um pequeno bônus neste vídeo com minhas 3 top dicas do que você deveria fazer para conseguir a bolsa do Instituto Ling. Mas se você tiver ainda qualquer dúvida de como conseguir se candidatar para programas de LLM, de MBA ou MPA fora do país, ou tiver qualquer dúvida de como ter uma aplicação forte para o programa de bolsa de estudos do Instituto Ling, entre em contato comigo, que eu vou te ajudar com absolutamente tudo, de A a Z. Ah, e não se esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, clique nesse botãozinho aqui e ative o sininho para você receber todo o meu futuro conteúdo. Te vejo lá. Pessoal, Stefan Reichenberger aqui, sócio-diretor da Steinberg. E se você gostou desse vídeo, clique nessa caixinha aqui para você ver um vídeo relacionado a este aqui. Muito obrigado pelo apoio.